Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do concurso do Senado. Hoje nós vamos conhecer a Carolina Castro, aprovada em 46º lugar para o cargo de técnico legislativo policial legislativo. Carol, seja muito bem-vinda aqui à nossa entrevista. Já falando que você é um pouquinho veterana, né, nas nossas entrevistas, você acumula muitas aprovações, mas essa do Senado, enfim, é um super concurso, né? Parabéns. Obrigada. Primeiro, obrigada por ter me recebido de novo. É sempre um prazer estar aqui, dando a entrevista, tentando ajudar o máximo de pessoas que eu conseguir, né, com a minha experiência, com os meus resultados também, com a minha história. E o Senado é aquilo, né? É o sonho que todo mundo almeja. E foi muito bom ter visto meu nome na lista de aprovados. E agora fazer as outras fases e esperando o melhor, né? Concurso dos sonhos, praticamente, né, Carol? Então, para a gente saber um pouquinho de você, se apresente para nós, de onde você é, qual que é a sua idade, a sua formação. Ah, então, meu nome é Carolina, né? Todo mundo me chama de Carol mesmo. Eu sou natural de Brasília, tenho 28 anos, sou advogada, formada em Direito pela Universidade de Brasília, tenho uma pós-graduação também em Direito Constitucional e Administrativo, e desde que eu me formei, na faculdade, eu já imaginava assim, fazer concurso. Então, eu nem tive nenhuma dúvida, já terminei a faculdade, comecei a estudar, e aí de 2017, 2018 para cá é o que eu faço ultimamente, todos os dias, é aquela rotina clássica que todo mundo conhece. Bom, e você já acumulou algumas aprovações, muito boas também, por sinal, nesse tempo. Conta para a gente quais concursos você já foi aprovada. Entre cadastro de reserva e estar dentro das vagas mesmo, contando os dois, eu já fui aprovada na Câmara Legislativa, aqui no Distrito Federal mesmo, para o cargo de policial legislativo também, técnico legislativo, também no cargo de consultor da CLDF, de inspetor de polícia. Passei no cargo que eu exerço hoje em dia ainda, que é o cargo de advogada antes do Ministério da Economia, agora com a nova transição, agora Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, que é o cargo que eu exerço ainda. Consegui também aprovação em terceiro lugar na Defensoria Pública para analista judiciário, estou esperando ser chamada aí. Acredito que já já também deve ser chamada. Fiz uns concursos fora também do DF, de técnico lá do TJ de São Paulo. Também tive aprovação no cadastro reserva, de juíza leiga do TJ Bahia e TJ Minas Gerais, que eu até cheguei a ser chamada, mas por questão mesmo de escolhas próprias, resolvi ficar aqui do Ministério mesmo. E agora, e para auditor federal na CGU, que eu também consegui o cadastro reserva, espero também ser chamada, que eu estou em 10º lugar no cargo de auditora federal de correição e combate à corrupção. E acredito que seja isso. E agora o mais recente do Senado Federal, policial legislativo. Bom, Carol, é uma estande assim com alguns troféus, né? Parabéns, viu? Muito bom. Então, hoje você Obrigada. é concursada, você está exercendo a profissão, mas vamos focar como que foi a sua preparação, então, para o Senado. Você certamente tem uma base muito boa, mas eu queria entender como que você direcionou ali a vela dos seus estudos, o seu barco, para você poder se aprofundar no que o edital do Senado pedia. Como que foi essa preparação? Só um adendo que eu esqueci também. Eu também passei para agente escrivão da Polícia Civil, que foi uma das entrevistas que eu fiz com vocês, lá em São Paulo, inclusive. Os dois na primeira turma, que eu já estava esquecendo desses também, porque é tanta suspensão que tem nesse concurso que a gente nem. É muita confusão. Mas, enfim, eu comecei a estudar, como eu disse, em 2018, sempre estudei pela estratégia. Eu até
olhei outros cursinhos online, mas o que eu mais me identifiquei foi o do estratégia, então eu sempre estudei por eles. É, e a minha trajetória assim, de estudo sempre foi é, a- estabelecer uma rotina mesmo, algo que eu me adaptasse e que eu conseguisse fazer todos os dias, que não ficasse tão maçante e que eu conseguisse realmente estabelecer essa rotina de estar estudando todos os dias praticamente, né? E eu acho que esse foi o diferencial. Para o Senado, como você já disse, eu já tinha uma base muito grande porque eu já venho estudando há alguns anos. Então, eu adquiri o material da estratégia específico para o curso do Senado e foquei nas matérias que eu ainda não tinha muito contato. Essas matérias básicas, como constitucional, administrativo, penal, coisas que eu já tinha um conhecimento, eu revisei um pouco mais e as novidades que, por exemplo, direito digital, até o próprio regimento interno do Senado, eu dei uma focada mais porque era uma base que eu ainda não tinha, né? Fui adquirindo. E através do cursinho mesmo do Estratégia, PDF, videoaula, mapa mental, trilha estratégica, eu usava de tudo, assim, no tempo que eu tinha, né, para estudar. E dentro do edital do Senado, Carol, quais eram as matérias que você tinha mais dificuldade e o que que você fez para superar essas dificuldades? Eu acredito pela banca ser a Fundação Getúlio Vargas, né? A tradição deles é ser um pouco mais difícil em português, principalmente. Então, eu tentei focar muito em português por ser uma matéria que tinha muitas questões e que era uma dificuldade mesmo da própria banca. Então, eu foquei bastante em fazer questões anteriores da FGV de português. Raciocínio lógico também, por ser uma matéria que eu, como formada em direito, não tenho formação, assim, por mais que sejam algumas coisas básicas e tudo, tive que relembrar. E regimento interno, que é uma matéria também que era muito específica, o regimento interno do Senado é dos anos 70, por mais que tenha tido algumas atualizações, mas era uma leitura muito maçante, então eu acabei focando mais nessas matérias assim que eram novidade ou que eram o foco da banca, mais ou menos isso. Bom, Carol, e dentro da sua rotina, né, que você atualmente trabalha, como que você conseguia estudar essas matérias e vencer essas dificuldades? Como que era o seu dia a dia ali, em questão de horas mesmo, horas Uhum. líquidas? Antes de estudar, antes de eu trabalhar, como eu só estudava, eu conseguia fazer uma maior quantidade de horas líquidas por dia, assim, fazia umas 7, 8 horas líquidas, tranquila, porque aquele era o meu trabalho, de estudar e dar o meu melhor. E aí, quando entrou o trabalho, eu tive que me adaptar, mas eu não deixei de estudar. Eu me adaptei na minha nova rotina. Então, assim, eu sempre fui de acordar muito cedo, e isso é uma característica minha mesmo. Então, eu me forcei a acordar um pouco mais cedo do que eu já estava acostumada, para conseguir encaixar tudo que eu queria. Então, acordava às 5 da manhã para começar a estudar e estudava até umas 9, o que dava mais ou menos, vamos tirar assim, café da manhã, essas coisas, dava mais ou menos umas 3 horas líquidas de manhã. Entrava no trabalho às 9, terminava às 6, já começava a estudar de noite também, né? Pelo menos umas 3 horas de noite, então dava umas 5, 6 horas líquidas por dia. Eu tenho, no trabalho que eu exerço hoje, eu tenho um programa de gestão em que eu faço trabalho parcial, né? Alguns dias em casa, alguns dias presencial. Então, isso também foi um facilitador que me ajudou a conseguir adaptar mais a minha rotina. Mas dentro dessas 8 horas que eu tinha de trabalho, por mais que eu ia presencial, eu sempre conseguia fazer essas horas antes e depois de trabalhar. É um esforço a mais, né? Porque a gente fica cansado, não tem jeito. Mas eu pensava em tentar fazer aquilo dia após dia, eu não pensava no longo prazo, assim, tenho tantas matérias para terminar até tal dia, eu não, eu focava no agora, eu falava, hoje eu tenho, a minha meta é
terminar tais matérias ou terminar, fazer tantas horas líquidas. Então eu focava mais naquilo e acabava que ia naturalmente mesmo dando certo, assim, consegui encaixar bem nessa minha rotina nova. Olha só, então você estudava de manhã, ia trabalhar e à noite você voltava a estudar de novo, ou seja, Sim, muita persistência, né, Carol? é isso. Eu acho que o segredo para concurso, quem quer concurso, é justamente ser persistente, é não desistir, porque todo mundo é humano. Claro que tem dias que a gente está sobrecarregado, que a gente sente um peso, mas a questão é não desistir mesmo, porque eu acho que é essa constância que faz a diferença no final. Com certeza. Bom, Carol, e entendendo um pouquinho ali da sua reta final na preparação desse concurso, como que você fez, hein? Porque é muito importante a resolução de exercícios, né? Ainda mais a FGV, revisões, simulados. Como que foi a sua reta final, aqueles 7 dias que antecedem o dia da prova? Assim, eu acho que nas últimas 2 semanas que antecederam a prova, eu tentei focar o máximo em realmente fazer muitos exercícios nessa reta final, muitos simulados. Então, eu pegava os materiais que eu tinha acesso como simulados, né, que o Estratégia sempre disponibilizava de 2 em 2 semanas, de 3 em 3 semanas, simulados com aquela a cara de questão da FGV ou até de concursos anteriores da banca. E eu fazia questão. Eu acho que nessa reta final é fazer questão, é treinar para o dia da prova e manter a calma também, porque a gente não pode ficar muito nervoso, porque vai chegando o dia, tem muita gente que fica muito nervosa, ansiosa, né? Eu tentava me acalmar e fazer. Eu pensava assim, eu cheguei até aqui, então o que eu tenho que fazer agora foi o que eu construía nessa trajetória até onde eu cheguei agora. Então era mais questão mesmo, simulado. Essa foi a minha reta final. Bom, você falou da reta final e como que foi então a sua execução de prova? Você tem alguma estratégia ali na hora de resolver a prova, de começar pelas mais fáceis ou difíceis para você, ou segue a ordem natural? Conta pra gente como que é a execução da prova para você. Então, eu costumo seguir a ordem natural das questões, não tenho essa estratégia, mas o que eu faço normalmente, até por questão de tempo mesmo de prova, de saber usar o tempo a nosso favor, eu sempre tentava resolver a prova objetiva inteira, né? Assim, da primeira vez, assim, dando a primeira folheada, olhava todas as matérias e na ordem natural da prova, e aí as questões que eu já sabia, que eu já tinha uma certeza bem grande, ou quase certeza, eu já marcava no rascunho, né? Não no caderno de resposta direta, mas já marcava assim, o que eu achava que era, dava essa primeira olhada na prova, e aí, quando eu terminava essa primeira olhada, eu já olhava as questões discursivas. Já fazia o brainstorming, né? Que é escrever, assim, mais ou menos as palavras-chave na discursiva. Aí, quando eu terminava esse brainstorming das questões, né? Porque no caso foram 2 questões discursivas, eu sempre pedia para ir no banheiro. Aí ia já pensando assim, como é que eu vou desenvolver o brainstorming que eu acabei de colocar no papel. Aí ia pensando, ia esfriar um pouco a cabeça, bebi uma água, e aí quando eu voltava, eu já começava a fazer o rascunho das questões. E aí já deixava praticamente pronto, e aí depois disso que eu começava a segunda olhada na prova objetiva, com um pouco mais de calma, e pensando um pouco mais nas questões que eu tinha um pouco de dúvida ou dificuldade. Mas quando eu terminava essa segunda olhada, eu já estava com as 2 discursivas já praticamente prontas e com as questões que eu tinha certeza ou que eu consegui não gastar tanto tempo nelas também já praticamente prontas. E depois dessa segunda olhada na prova objetiva, aí eu já passava limpo as 2 questões discursivas para o caderno de resposta mesmo, com calma, né? E já estava com as 2 questões prontas. Aí eu fazia a terceira olhada nas questões objetivas, mas já, primeiro, passando
para o caderno de questões aquelas que eu já tinha certeza que era aquilo que eu queria responder. E aí deixava por último, assim, as últimas coisas, já com tudo, todo o resto pronto, eu fazia as questões objetivas que eu estava com mais dificuldade. Então, o final da minha prova era basicamente só as questões que eu estava com mais dificuldade, que eu sei que eu ia gastar mais tempo. Então, eu deixava o tempo restante da prova livre para pensar mais, né? Ter um raciocínio maior, ou refletir alguma coisa que eu já tinha estudado sobre aquele tema, tentar pegar alguma coisa do passado. E aí é basicamente assim que eu faço qualquer tipo de prova. Muito boa explicação, Carol, e super também detalhista, né? Você se certificando ali de colocar tudo certo. Enfim, tá certíssima. Carol, e como que você considera o estratégia nessa sua trajetória? Qual que foi o pacote que você adquiriu? Eu adquiri a assinatura básica, né, de um ano, e assim, quando eu comecei a estudar para concurso, né, eu estava muito perdida. Eu não sabia, não conhecia os cursinhos online, nenhum. Não tinha também uma pessoa que pudesse me orientar, assim, que eu conhecesse, que fosse do meu relacionamento para poder me direcionar alguma coisa. Então, eu comecei muito no escuro mesmo. Então, eu comecei fazendo cursinho presencial aqui em Brasília mesmo. E depois de uns 3, 4 meses eu vi que aquilo dali não era para mim. Mas, assim, questões pessoais mesmo, porque eu sinto que eu perdia muito tempo de deslocamento, saindo para ir, trânsito, enfim, perdia muito tempo nisso. E às vezes eu chegava, o professor estava doente, não dava aula, e aí a gente ficava dependendo disso, porque a gente tinha que ter o professor como base. E até por questão de tem gente de todo nível numa sala de aula presencial. E acabava que aquilo também às vezes atrasava a gente em algumas matérias e assim, no maior direito de todo mundo, de perguntar para o professor tirar dúvida, mas eu não sentia que eu estava conseguindo avançar o que eu queria avançar. Então, quando eu tive essa experiência, eu fui pesquisar essa questão do cursinho online e já desde cara, assim, com as revisões e as indicações de estratégia, até olhei outros materiais de outros cursinhos, mas o que eu mais me identifiquei mesmo foi o estratégia. Então, já no começo de 2018, eu já assinei o pacote, continuei renovando depois, e, e é um material para mim que eu mais me adaptei, que eu achei o mais completo e que eu uso até hoje, porque eu ainda, por incrível que pareça, ainda continuo estudando até ser nomeada, porque a gente não pode parar até ser nomeado, ter o nosso nome lá no Diário Oficial. Então, até hoje eu uso o material da estratégia, agora, inclusive, para o concurso que vai ter agora de advogado da União, da AGU. Então, desde sempre, os materiais de estratégia estiveram comigo. Não, certíssima, só acaba quando assina o seu nome lá no dia É. oficial. Carol, se você pudesse dar uma dica de ouro para quem está nos assistindo, qual seria? Eu sempre digo que o começo é sempre mais difícil, né? A gente começar com essa nova realidade de sentar mesmo na cadeira e começar a estudar é sempre mais difícil e que existem dias que a gente está assim desanimado e isso é normal para qualquer pessoa, mas a questão mesmo é perseverar, é não desistir, é imaginar o seu nome no diário oficial mesmo e tomar aquilo como meta e não também não tentar ficar se comparando com as outras pessoas, porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem o seu tempo e respeitar o seu próprio desenvolvimento mesmo, porque concurso público é uma aposta de longo prazo. A gente não pode querer é, tentar já chegar no topo sem a gente aprender com os nossos erros e ir evoluindo mesmo a cada prova, a cada matéria que você vence. Então, realmente é um planejamento a longo prazo, mas que no final vale muito a pena. Assim, quando você vê seu nome no diário, é uma felicidade que você vê que tudo valeu a pena mesmo. Assim, todos os dias, todas as horas que você abdicou de alguma coisa, é, tudo valeu a pena. Esse tempo todo que você fica estudando,
você só vai lembrar como uma conquista mesmo, quando você vê lá na frente tudo que você conseguiu, né? Por por essas abdicações e por essa perseverança mesmo. Carol, muito bom aprender com você. Tenho certeza que a nossa audiência também adorou todas as suas dicas, suas palavras de força. E também muito importante aprender com o seu exemplo, né? Você que acumula tantas aprovações em concursos super difíceis, os maiores concursos do país de ponta. Então, eu quero agradecer a sua participação aqui na nossa entrevista. Ah, eu que agradeço de novo pela oportunidade. Sempre estarei aqui do que precisarem. Eu quero pegar isso para tentar ajudar o máximo de pessoas a conseguir conquistar também o seu sonho. Então, sempre que eu for convidada, vai ser um prazer estar aqui. Ai, muito obrigada, viu? E aproveite, desfrute da sua aprovação no Senado e de outras também que virão. Pelo que eu entendi, você vai seguir estudando aí. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Para você que nos acompanha aqui também, muito obrigada pela audiência. Se quiser ver outras histórias dos aprovados do Senado, só navegar aqui no nosso canal. Muito obrigada e até mais.